de todos os temores, me livrou o Senhor Deus. Amados irmãos e irmãs, hoje nós celebramos a solenidade de São Pedro e São Paulo apóstolos, colunas da nossa fé católica. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Evangelho para a nossa reflexão é Mateus 16, de 13 a 19. Este Evangelho trata-se da confissão de fé de Pedro e da missão da qual o Senhor lhe dará. Jesus pergunta a Simão Pedro: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu com toda a veemência, com todo o seu ser: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E Jesus lhe diz: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Ou seja, Jesus percebe em Pedro sinal de uma vocação divina, que não é dada pela ótica humana, mas pelo próprio coração do seu Pai que está no céu. Ele lhe confia uma grande missão de ser a pedra, ou mais, a ponte para dar continuidade à sua obra, o seu reinado ao mundo. E Jesus diz a Pedro: Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra constituirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Irmãos e irmãs, Jesus dá uma liderança a Pedro, de coordenar a sua obra para propagar o seu reino de amor, de justiça e de paz. Mas é interessante que celebramos hoje duas figuras, Pedro e, de outro lado, Paulo. Pedro, nós temos em Pedro o lado institucional, podemos dizer o lado eclesiológico da nossa igreja. Porque logo mais nós iremos entender que Pedro significará ou representará para nós a figura do Papa, do Bispo de Roma. Ou seja, aquele que é o sucessor dos apóstolos. Porque Pedro exerceu a função de uma liderança, ou seja, da comunidade. A ele foi dada as chaves de propagar e de continuar a missão da qual Jesus deixou. Temos Pedro e, de outro lado, temos Paulo. Paulo não foi alguém que conviveu com Jesus corporeamente, mas foi alguém que se deixou conduzir pela voz do ressuscitado, que falou no seu coração. Paulo, outrora, era perseguidor dos cristãos. E aí, Paulo ouve a voz do Senhor em Damasco e recebe o título também de apóstolo. E recebeu a grande missão de continuar esta obra que nasceu do próprio Senhor. Porém, as duas figuras, de um lado Pedro, de um lado Paulo, são figuras repletas de uma pequenez ou mais,
de uma fragilidade humana. É interessante isso. Jesus não escolhe homens prontos, mas a graça, o Espírito Santo vai o capacitando, vai modelando todo o seu coração. E assim, cada vez mais, poderá abraçar a vocação da qual o Senhor chamou com fidelidade. É interessante perceber que a primeira leitura e a segunda deste dia trata-se justamente não dos feitos heróicos desses apóstolos, mas da sua pequenez, do seu sofrimento, do seu martírio. Ou seja, seguir Jesus significa uma oferta total da sua vida. Não é à toa que esses apóstolos se doaram completamente à missão de anunciar o reinado de Jesus à humanidade. Doaram a sua vida, o seu sangue. E por isso, para nós, cristãos católicos, eles são guardiães da nossa fé. Para nós, essa celebração serve o seguinte: Deus nos chama a uma vocação. Mesmo com a nossa fragilidade, Deus tem um propósito para nós. A figura dos apóstolos Pedro e Paulo nos ensina que mesmo com a perseguição, mesmo com os inúmeros sofrimentos humanos da nossa própria condição ontológica humana, é necessário sempre mais ser fiel e pedir sempre a graça de Deus para que nós possamos se manter sempre firme nesse santo propósito. Que esses apóstolos, em meio às inúmeras perseguições, a maioria, a gente sabe, foram mortos de maneira cruéis, nos ajude a perceber que mesmo com o sofrimento humano causado pela pandemia da Covid-19, é necessário confiar. Como diz o Salmo de hoje, de todos os temores me livrou o Senhor Deus, porque eu fui fiel na missão da qual Ele me deu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um bom domingo a todos.